convidar agora para vir ao palco, para compor a mesa, o vice-coordenador da Força Tarefa Social da Absolar, o Eduardo Ávila. Quem não conhece o Eduardo ainda, olha o currículo dessa pessoa, com essa cara de menino. Eduardo é economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em energia e finanças e passagem no mercado financeiro. Voluntário desde 2018, ele é hoje diretor executivo da Revolusolar, ONG criada em 2015 com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável de comunidades de baixa renda através da energia solar. O Eduardo é membro do Board of Advisors do BRICS, CCI Young Leaders, e foi um dos 5 finalistas da América Latina e Caribe do Prêmio Global Jovens Campeões da Terra 2020 do Programa da ONU para o Meio Ambiente, com o projeto da Revolusolar de criação da primeira cooperativa de energia solar em uma favela do Brasil. Outras premiações incluem Global Energy Heroes 2022 da Universidade de Stanford, 10º Prêmio habilidade, 2022, MRV e Revista Trip. Shell Iniciativa Jovem 2020, Energia, Smart Cities e Combate à Covid-19, Climate Finance Lab 2020, Artemisa, Lab Habitação, Inovação e Moradia 2019. Eu vou convidar também agora aqui para o nosso palco o supervisor de engenharia de aplicação da Intelbras, o Valdemar Norberto Sens Neto. Valdemar é formado em engenharia elétrica, possui formação também em tecnologia e em sistemas de energia, com ênfase em energias renováveis e andamento em mestrado em sistemas fotovoltaicos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência de 10 anos na elaboração de projetos de proteção, fotovoltaico, elétricos em baixa e média tensão, e com passagem de 4 anos como projetista mecânico. Ele trabalha no setor de geração distribuída desde 2012, com mais de 130 megawatts projetados. Vamos chamar ao palco agora a coordenadora de Relações Institucionais e Governamentais da ONG Revolusolar, a Graziela Albuquerque. A Graziela, que também com essa cara de bebê, é graduada em Gestão Ambiental, com extensão universitária em Educação Ambiental de Base Comunitária e Ecologia Política na América Latina pela Unirio, capacitação em Negociações Climáticas Internacionais na Oxford University e Global Youth Coalition. Tá aqui, tá Coalition. E é membro da UNFCCC. Foi delegada representante do Brasil pela ONU na Conferência da Juventude sobre Clima e participou da COP27, ambos no Egito. Agora eu vou chamar o coordenador de Operações e Tecnologia da ONG Litro de Luz, Alan Pimentel. O Alan é formado em Engenharia Mecânica pela Unesp, campus de Guaratinguetá. Hoje atua como coordenador de Operações e Tecnologia da organização social Litro de Luz, que tem a missão de levar luz por meio de soluções solares sustentáveis a comunidades que têm acesso inadequado ou inexistente à iluminação. E a gente vai ter também a Zilda Costa, que é diretora de desenvolvimento de negócios de armazenamento da UCB, mas ela está um pouquinho atrasada, então o Ricardo vai ficar aqui esquentando, tá? Esquentando o lugar da Zilda, né? Então, eu vou passar a palavra agora para o vice-coordenador da Força Tarefa Social da Absolar, o Eduardo Ávila. Obrigado, Priscila, pela ótima apresentação do painel. Senti bem que aqui é o lugar dos descolados, dos legais, e que seja isso, uma conversa, tá, pessoal? Então, teve alguma dúvida ao final de alguma apresentação, pode levantar a mão, perguntar, e aí o outro apresentador pode complementar alguma resposta também. Vamos fazer isso ser um papo, tá? Estou representando então aqui com 2 chapéus, vou tirar o chapéu da Revolusolar um pouquinho, estou com o chapéu da Absolar. A gente criou ano passado essa força-tarefa FT, né, social, que
que traz essa perspectiva social tanto para o mercado, Priscila, quanto também, principalmente agora, para o governo também, para incidir em políticas públicas com a perspectiva social da energia solar. Tá? Então a gente vai falar nesse painel aqui de projetos que usam energia solar para impacto social e de outras oportunidades no campo do mercado e das políticas públicas também de promover o desenvolvimento social através da energia solar. Como a gente sabe, a Besolar tem esse papel super relevante no mercado brasileiro, representando então as empresas e associações do setor também, né? Revolução Solar e Litro de Luz são ONGs aí apadrinhadas pela Besolar, está em todos os estados e Distrito Federal, com atuação internacional também, então acompanhando o avanço desses mercados e servindo também de ponto de encontro para o desenvolvimento do mercado. Tá? Quando a gente traz a perspectiva social da energia, um dos conceitos que a gente vai explorar nesse painel aqui é o da pobreza energética. Tá? A pobreza energética é a dimensão da pobreza, que no Brasil ainda é um problema muito relevante, que atinge muita gente, no que diz respeito ao acesso à energia. Então, a gente tem aí o dado de 1 milhão de pessoas sem acesso à rede elétrica na Amazônia. A gente tem aí, como a Priscila falou, em relação à atuação do litro de luz, comunidades ou que não têm o acesso, ou que têm um acesso muito inadequado. Então, aqui em São Paulo, a gente viu, nas últimas semanas, essa crise climática, os eventos climáticos extremos, muitas comunidades ficando com interrupção de fornecimento de energia, e são as comunidades mais vulneráveis que têm essa interrupção de fornecimento de energia, dados esses eventos climáticos extremos. Tá? Então, a gente tem aqui alguns dados que mostram como que na Amazônia esse é um problema gritante lá, e a gente vai ter daqui a 2 anos a COP25, que está agora acontecendo, quer dizer, a COP30, que vai ser em 2025 na Amazônia, a gente está tendo a COP28 agora nos Emirados Árabes, então é uma grande provocação que a gente tem levado para o governo também, de até 2025, onde a gente vai ter a COP, vai receber o mundo inteiro, e o Brasil se orgulha em ser líder de transição energética, a gente ter esse pessoal com energia elétrica até 2025, né? Um grande desafio aí para o governo brasileiro. E a gente tem a perspectiva da renda também. O Brasil tem uma das tarifas de eletricidade mais caras do mundo. E tem essa pesquisa que mostra que mais da metade, quase metade dos brasileiros gastam mais do que a metade do seu orçamento familiar com gasto de energia, estão numa situação de pobreza energética. As ondas de calor, que também são geradas pela crise climática, geram uma necessidade de conforto térmico, né? A gente está aqui bem no ar-condicionado, mas imagina famílias que não têm condição de ter ar-condicionado, dormem naquele calorão com mosquito, aí já acorda, né? Com o humor e com o bem-estar afetado. Isso tudo influencia na felicidade das pessoas, no desenvolvimento de negócios, do lazer. Então, é fundamental que a gente olhe por essa perspectiva social. Principalmente agora, em que a crise climática está batendo na nossa pele. Né? Eu acho que esse é o primeiro ano que a população brasileira realmente está sentindo na pele. Estava agora no Rio Grande do Sul, chuvas, alagamento, aqui no Rio e São Paulo, ondas de calor. Esse é o ano mais quente da história, está projetado, ano que vem ainda vai ser o mais. E a crise climática é uma máquina de gerar e perpetuar e aprofundar a pobreza. Tem famílias perdendo casa, perdendo tudo. A gente estava falando aqui, né, Priscila, de quando tem interrupção de fornecimento, a casa que está ligada à rede elétrica perde tudo, perde a geladeira que fica sem luz, aí perde todo o alimento que está ali refrigerado. Alguém que tem um pequeno comércio fica sem eletricidade, sem possibilidade de continuar vendendo. Então, esse é um problema que tem afetado principalmente os mais pobres, como aí a gente está noticiando. E aí a gente se faz essa pergunta, né? O sistema elétrico brasileiro, que se orgulha de ter uma matriz majoritariamente renovável, e que tem realmente um sistema interligado nacional que é reconhecido no mundo inteiro, está preparado para a crise climática? Parece que não. E a gente vai explorar como é que a solar fotovoltaica, especialmente com armazenamento, pode ser uma saída para isso. E a gente tem visto que no Brasil o que não falta são cases que mostram a viabilidade da solar fotovoltaica para o público de baixa renda.
Então, lá no Rio de Janeiro, a gente começou criando a primeira cooperativa solar em favelas do Brasil, mas tem outros projetos que desde 2014 têm atuado com solar fotovoltaica em comunidades de baixa renda, nos mais diversos modelos, associações, cooperativas, instalação individual. Agora, com a Eternit, que o Luiz está aqui também, estamos começando a implantar as telhas solares, que são uma nova tecnologia que pode se adequar muito à realidade de infraestrutura das favelas, que são fracas. Lá a gente está usando a questão da geração compartilhada também para driblar essa questão da infraestrutura, tá? E sempre com uma vertente, a gente tem visto que a vertente educacional é muito importante, para gerar emprego e renda na comunidade também, para garantir a manutenção desses sistemas e para fazer com que a comunidade abrace e se engaje na causa para ser a protagonista desse processo de transformação. Aqui são alguns dados que a Revolução Solar já conseguiu gerar de resultados em 8 anos de existência, mas a Grazi vai falar um pouco melhor disso. E alguns impactos positivos sociais e econômicos que a solar fotovoltaica pode gerar de benefícios no Brasil. Tá? A gente sabe que, segundo a Agência Internacional de Energia, a solar fotovoltaica hoje é a fonte de eletricidade mais barata da história. Os custos caíram 90% na última década, enquanto que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, na última década, a tarifa residencial cobrada pela Light aumentou 150%, mais do que dobrou, enquanto a inflação acumulada foi de 71%, mais que o dobro da inflação. E no mesmo período, o custo da solar fotovoltaica caiu 90%. Então, é uma oportunidade de redução de gastos da população brasileira de baixa renda, pode liberar aí esses gastos para outros consumos, porque a gente sabe que a população de baixa renda tem o que a gente chama em economia de propensão marginal a consumir, ou seja, o quanto que ela deixa de gastar com energia, ela tende a gastar mais isso do que poupar. Quanto mais rico, as pessoas tendem a poupar mais do que consumir. Então, é bom para a economia como um todo, que aquele dinheiro passa a circular mais e fomentar a economia. Além da atração de investimentos, da geração de empregos, que a gente está falando, a gente viu lá na palestra do Rodrigo, passamos agora de 1 milhão de empregos, projeção é que chegue em 1,3 milhão no ano que vem, além do desenvolvimento da cadeia produtiva, que também pode gerar outros investimentos, aquecer economias locais e regionais, principalmente com esse modelo da geração distribuída de energia e a microgeração. E o que a gente estava falando aqui, nesse contexto de crise climática e ondas de calor, e chuvas, e inundações, e deslizamento, você criar resiliência climática através de geração distribuída de energia, especialmente, né, Ricardo, com armazenamento, garantindo esse backup, essa reserva de energia, a gente acredita que é aí que pode estar a grande revolução mesmo. Então, será uma breve introdução ao nosso painel, a gente vai ter aí o Alan falando do litro de luz, como é que ele já tem usado energia solar fotovoltaica e armazenamento, principalmente com viés da iluminação para comunidades. A gente vai ter o Valdemar aí falando também de armazenamento, né, e solar com sistemas individuais de geração fotovoltaica, geração intermitente renovável, que são os SIGFIs, ele vai explicar um pouco melhor. O pessoal da UCB, Ricardo, a Zilda, que são a única fabricante de baterias no Brasil, lá em Manaus, e tem atuado na Amazônia também para resolver esse problema. E a Graziela da Revolução Solar, falando também como é que a gente tem feito isso no contexto urbano. Tá? Então, convido todo mundo a não só fazer parte da Revolução Solar, né, Grazi e Dinei. A gente tem aqui também o Adriano e o Dinei, que são da Revolução Solar, 2 lideranças comunitárias lá do Rio. Então, convidar vocês não só a fazer parte da Revolução Solar, com a Revolução Solar, mas também a somar esforços com a AB Solar, que tem feito um papel fundamental no desenvolvimento do mercado do Brasil, com a perspectiva social, levando com força essa voz e esses pleitos para o governo federal, governos subnacionais, e trazendo as empresas também para fazer essa revolução solar acontecer. Então, para quem não é associado da AB Solar ainda, convidamos. Acho que tem um pacote especial aqui, né, que isenta a matrícula do associado da AB Solar durante o evento. Falaram lá, estou repetindo.
Estou repetindo o que falaram no Cadê eu? palestra. Ô, Nath, cadê a Nath? Checa isso aí pra gente, passa aqui pelo meu ponto, eu nem tenho ponto, mas você passa aqui no meu ponto, aqui no, sabe aquela coisa assim, como é que chama aquilo? Telepatia, Isso aí. Não, mas enfim, sejam associados da Minha Solar, que vale muito a pena. Obrigado, pessoal, vamos ao painel. O primeiro que chamaremos, Priscila, nós vamos quem? chamar o Valdemar Norberto Por Sens favor. Neto, para dar as suas primeiras explicações. Aqui passa. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui como palestrante e apresentar o nosso trabalho com um cunho bastante social na zona da Amazônia Legal, onde a gente, desde 2020 2021, vem instalando sistemas fotovoltaicos para ribeirinho e também para indígenas, né? Vou passar aqui para... Então, apresentar um pouco da Intelbras, tá? A Intelbras é uma empresa listada na Bolsa, né? Com faturamento no ano passado de 4,2 bilhões de reais. Então, a gente tem desde segurança eletrônica, né? Comunicação, redes e energia, né? A Superintendência de Energia hoje é dividida em no-breaks, fontes, energia solar, inversores e demais itens. As câmeras da minha rua são da Intelbras. Isso. A Intelbras hoje está presente em 98% do território nacional. Tá? A gente tem mais de 100 mil revendas, 400 distribuidores. Então, segurança eletrônica é um forte da empresa, né? É uma empresa nos 46, 47 anos de existência, foi um dos alicerces aí de bem sólidos que a empresa se implantou no mercado. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, é um programa do governo federal, tá? A implantação de sistemas sistemas individuais de geração de energia elétrica com fonte intermitente, com bateria de lítio. Então, hoje a gente, no primeiro projeto que nós participamos, que foi em 2021, 2022, onde a gente levou energia fotovoltaica para os ribeirinhos do Acre. Foram 2.000 e... Ataque também? 3.700. Já ajudou. Somando 2022 com 2023, deu 3.768 unidades atendidas, né? Onde foi levada energia elétrica, 3 pontos de iluminação dentro da residência, né? Um freezer de uma boca e 2 tomadas. Explica pra gente o que é essa foto aqui, ó. A primeira foto ali em cima é o ribeirinho, Tá. né? O primeiro projeto que a gente fez a instalação. E na parte de baixo já é o segundo lote, onde a gente fez a instalação na aldeia indígena. Uhum. Né? Então ali, nessa foto a gente não consegue dar um zoom, mas ao redor das residências a gente tem um sistema fotovoltaico. Então aqui alguns dos desafios, né, que é implantar esse tipo de projeto na Amazônia, numa região onde em alguns meses do ano o rio está a 7 metros, em outros meses do ano está a 1,5 metro. Então tem que ter uma logística, uma equipe, toda uma logística desde a China, né, desde a Europa, trazendo os equipamentos, trazendo da Ásia. Chegando no Brasil, tivemos problemas, né, com cheias agora, com navios atracados e tudo mais. Então o desafio muitas vezes não é só na região, é também fora da região. Porque a região também sofreu muito esse ano, A região também a seca sofreu muito. Foi grande na Amazônia. Então, a Intelbras, com os suprimentos nacional e internacional que a gente tem mais de 250 pessoas que fazem parte desses setores, a gente consegue ter uma leveza nesse desafio, mas é um desafio pesado, que vai, né, desde a cadeia de suprimentos, fornecimento para atender os prazos do cronograma, né, que são cronogramas aí bem apertados para fazer esse tipo de instalação. A emissão de licenças, autorizações, né, IBAMA, FUNAI, porque como tu entra numa área indígena, tu tem que ter liberações legais, né? Então tem que ter uma pessoa, um mediador, para estar na aldeia, estar no ribeirinho. Muitas vezes o próprio diálogo é um pouco complicado, né? Uhum. Não entende o português e tal. Então, desde dos suprimentos, a comunicação, então, o fluxo financeiro do projeto, né? Um projeto que ele se inicia, um exemplo, em agosto, em novembro as instalações já se finalizam. Então é um fluxo de projeto, é uma rampa de gasto financeiro elevado. E o P&D da Intelbras, né? A Intelbras
tem uma área de P&D bem desenvolvida, né? Tanto em câmeras, baterias, toda a área ela tem um setor de P&D. E nesse projeto em específico, a maioria dos P&Ds participaram, né? P&D de bateria, de estrutura metálica, inversores, cabos. A Intelbras agora finalizamos a construção de uma fábrica em Tubarão, lá em Santa Catarina, onde é fabricado cabos de rede, cabos elétricos. Então também já fizeram parte desse desafio aqui conosco. Logística, né? Engenharia de produção, tem toda uma parte de suprimentos, de entrega, de prazos, que o pessoal também está entregado. E a gestão social com o povo local, né? Mas uma das ideias do projeto é fazer a contratação da mão de obra local, né? Para implantar, para também fazer um treinamento com o pessoal, para eles também poderem fazer a manutenção do sistema daqui a 7, 8 anos, para não ter esse gasto, né? E também ter a distribuição de renda também na região, né? Esse treinamento já está sendo feito ou ainda não? O projeto? Não, um treinamento de mão de obra, dos locais. O treinamento da mão de obra é um outro desafio também. Tá. Porque a gente está envolvendo o nosso cliente, né, para fazer esse projeto junto com o Senai, a gente está estudando uma forma, mas é um desafio tirar o ribeirinho indígena da localização deles e levar até na cidade. É uma quebra assim, de cultura um pouco... Não dá para dar um treinamento de 2 horas, né? Tem que ser de alguns dias, né? 3 dias, 4 dias. Mas, vamos dizer assim, está andando, não na velocidade que gostaríamos, mas saímos da inércia. Aqui um pouco mais sobre o sistema, né? Ali instalado, esse é o sistema, vamos dizer assim, o pé direito menor que tem. Em algumas localidades ele chega a 7, 8 metros, justamente porque essa área ela alaga, né? Então as casas também elas ficam elevadas ali do solo. E quando você chega a fazer a instalação, você acha, não vai encher aqui, né? Imagina, né? Quando chega lá, na verdade, que tu olha ali não existe mais, é só o rio, a casa e o Sigifim. Então, é um Brasil assim que é diferenciado, né? A gente não conhece. Então, ali um pouco mais sobre o Sigifim, a bateria, né? A bateria Intelbras, o inversor, controlador de carga. Eles ficam dentro de caixas ali que são de IP65, justamente para fazer a isolação. Os animais, né? Pequenos insetos não entrarem, não danificar o equipamento e o ribeirinho ficar sem o equipamento e a iluminação que assim ele deseja. Aqui um pouco das características do primeiro contrato, né, que foram 1.370 instalações, né, mais de 3.800 módulos, 2.600 baterias. Aqui é bateria de lítio, tá? Bateria de chumbo, por ela ter algumas características, né, do próprio chumbo, né, de descarregamento, ciclagem. E nessas temperaturas, nesse ambiente propício, ela teria uma vida útil aí de 1 ano e meio, não chegaria a 2 anos. Porque a bateria de lítio tu já consegue subir para 10 anos, já é uma rampa. Claro que tem um custo, mas se falando, está levando, né, a democratização da energia elétrica, para a pessoa não ficar fazendo manutenção toda a vida, né? Então a bateria de lítio é um ganho para esse sistema. Ali os produtos que fazem parte, né? O módulo fotovoltaico, inversor, controlador, bateria, estrutura e material de situação. E o serviço, né? Planejamento de implantação, cronograma, administração, a gestão e o OIM. Para esse tipo de contrato, a operação e manutenção ela é de 5 anos. Então o ribeirinho indígena ele tem a manutenção paga durante 5 anos. Se tiver qualquer tipo de problema, ele vai até ele liga no 0800, abre uma ordem de serviço e a equipe de manutenção ela vai até o local e presta o atendimento. E retorna ao funcionamento. Se trocar qualquer tipo de equipamento é trocado e é voltado ao funcionamento. E é no mesmo ritmo do concerto da Enel ou não? Ou é mais rápido? Não, aqui a gente tem um SLA o ribeirinho liga hoje, é 2 dias para fazer o atendimento e a solução do problema. Nossa, ó. É 2 dias. São bem melhores que a gente. Conseguiram alguém local para trabalhar no projeto de instalação? Para fazer o projeto de instalação, como assim, tem toda a questão social de a gente fazer a contratação local. Mas como é um projeto que nós temos uma rampa de instalação muito grande, a gente tem 60 equipes, cada equipe 3 pessoas. Então assim, a gente tenta fazer a contratação local das pessoas, mas não consegue muitas vezes, né? Porque tem que ter NR10, tem NR35, tem que ter um treinamento, tem que ter...
tem que ter toda uma gama também de segurança, porque a pessoa não pode morrer eletrocutada aqui, né? Então, a gente tenta, mas não consegue tudo. Mas, por exemplo, a pessoa que vai dirigir o barco é da região, porque ela conhece o rio como ninguém. O rio pode estar cheio hoje, ela vai dizer, não vai por aqui, vai encalhar. Não vai encalhar. Então, assim, dirigir barco, vai o mediador da região dos indígenas, é tudo local. Essas pessoas trabalham no centro de operação, é local também. Mas as equipes todas da Intelbras montou o grupo, as 60 equipes com 2 pessoas. As equipes, vamos dizer assim, o engenheiro de planejamento, o engenheiro de operação, isso é tudo Intelbras. O líder de equipe, a gente tenta trazer alguém da região, conseguimos um, né, de meia dúzia, mas os ajudantes, assim, a maioria é da região. Se não é do Acre, é da região de próxima. E aí foram todos contratados pela Intelbras para montar essas equipes, né? Não, nós contratamos através de uma outra empresa nossa, um distribuidor nosso, que ele faz a parte do serviço, e a Intelbras fornece os equipamentos, mas o contrato é a Intelbras. Para fazer a contratação vinculada à Intelbras, tem algumas outras restrições, né? Então a gente faz esse tipo de serviço, né? Produto Intelbras e serviços parceiro nosso. Martins, deixa eu fazer uma pergunta aqui também. Você falou que o contrato é de OEM de 5 anos. Como tem sido a experiência pós 5 anos de operação e manutenção? Vocês têm monitorado isso? Como é um projeto que nós... é uma concorrência pública, né? Privada pública. Como nós conseguimos finalizar a operação em 2022, não fechou 5 anos ainda, a gente não tem esse dado. Mas, assim, de problema, assim, esse é o tema do meu mestrado. O maior problema que nós temos aqui é o usuário. Então, assim, o usuário, assim, ele tem que usar 1 kWh por mês X. Só que ele usa XX. Então, assim, não culpa o usuário. Então, assim, a gente teve casos aqui, eu não consegui botar um vídeo aqui, mas teve casos que nós chegamos para instalar no indígena e a gente estava esperando com uma bíblia, agradecendo. Pô, a minha mãe sempre dizia que vinha energia e não veio, ela se foi e agora está vindo. Então, assim, é muita emoção. É um projeto bem impactante, esse social. E, tipo assim, tem a pessoa que não tinha energia elétrica hoje, a gente colocou, e amanhã ela vai vender açaí. Ela vai lá, compra um de açaí e tal. Então, eu não culpo a pessoa. Mas isso impacta no sistema, entendeu? Isso ele deixa de funcionar. Porque ele tem feito um cálculo, feito um dimensionamento e tudo mais. Dá para alimentar um freezer de açaí? Dá, mas não vai ser esse tipo de fio. Vai ser um outro modelo. Mas enfim, aí o custo dobra também e tudo mais. Mas esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje, tá? Que é o usuário. Mas daí entra uma outra parte também, que é a conscientização do usuário. Na hora da instalação, do comissionamento, a gente passa um treinamento para ele, a gente explica, a gente entrega folders. Então, assim, tem uma parte também didática que a gente explica, mas às vezes não é o suficiente. Se responde. Então, aqui alguns depoimentos, né, que nós recebemos quando vamos entregar os sistemas para as pessoas, né, para nós que estamos aqui na cidade, como você comentou, né, no ar-condicionado, confortável, assim, energia elétrica é uma coisa banal, né? Falta energia elétrica, não, beleza, mas daqui a meia hora volta. Então, para quem não tem, daqui a primeira vez, é uma quebra, assim, de mundo, vamos dizer assim, bem grande, né? Então, são depoimentos, assim, que tá aqui também, a apresentação depois vai ser passada, tá? Liberada para vocês. Vocês conseguem ler aqui? Está bem pequenininho. Está muito pequenininho? Tem Aqui um na outro frente, acho que lê, menorzinho mas... também. Porque a gente podia também ler para eles. Olha, Maria Jarlê Chaves. Meu nome é Maria Jarlê Chaves Vieira. Eu moro no assentamento São Salvador. E a energia para mim melhorou, foi ótimo por causa que a gente comia comida salgada, né? Agora é fresco, tomar água gelada. Para mim foi ótimo. Mas agora, graças a Deus, deu tudo certo. Foi uma ajuda ótima para mim. A comida salgada que ela fala é o charque, né? O charque, o salgado. Tinha que salgar tudo, né? Agora tem geladeira. Agora tem geladeira. Acho que eu volto aqui, sim. Acho que anterior. Consegue ver? Eu sou o Jaime Silva Pinheiro, o Zacarias. Antes a gente, para fazer um alimento, a gente tinha que salgar, como a gente chama aqui o sal, né?
E hoje, até na minha casa hoje, a gente está com geladeira lotada, que nós estamos na época do peixe e temos com bastante peixe fresco. Todo mundo feliz, né? Usando suas televisões, usando seus alimentos dentro da geladeira. E a gente está feliz porque melhorou até para o nosso bolso e algumas partes. De óleo, eu comprava R$100 de óleo diesel, quase não tinha luz, porque é 28 famílias. A gente, para manter um gerador, a gente tinha que ligar ele 6 horas. E algumas noites, às vezes, ele desligava às 8h30, 9 horas. Algumas partes da nossa vida, a gente temos que se organizar para quando acontecer esses milagres, como aconteceu. A gente está padronizado, organizado, para que nada dê errado. Ah, que bacana. Não, é bem bacana. E um fato curioso é quando ele fala do diesel, e o diesel é bem explorado, né? R$15 o litro, R$20 o litro. Então, além de ter o gerador, ele tem que comprar o diesel. Nossa. E muitas vezes é a escolha, né? Eu ligo à noite ou ligo de manhã, eu ligo na terça ou ligo na sexta. É. Não é todo dia, não é toda hora, porque é muito, muito caro mesmo. Então, é isso. Esse que eu... Tá Vocês têm jóia. mais perguntas? A gente depois abre para perguntas. Impressionante, ele falou, foi 0. Zero. Falei, tudo ensaiado, inclusive. Inclusive o imprevisto. Tá bom, Valdemar, obrigada por enquanto. Daqui a pouco as pessoas vão poder fazer pergunta para você. E agora a gente vai chamar a Graziela, que é a coordenadora de Relações Institucionais e Governamentais da ONG Revolucionar, Graziela Albuquerque. Quantos anos você tem, Graziela? 26. Ok. Bom, boa tarde. Queria ressaltar também, destacar a importância que a gente está aqui nesse espaço hoje conversando sobre energia solar social, porque a energia solar ela tem um potencial gigante de promover o desenvolvimento socioeconômico, principalmente de grupos mais vulneráveis, de comunidades de baixa renda. Então, como o Rodrigo também citou ali na outra palestra de abertura, principalmente quando a gente fala de geração distribuída, né? Então, é um pouquinho do que a gente vai trazer aqui hoje, desse nosso modelo, que são projetos piloto de geração distribuída de interesse social, GDIs, que é um conceito que não existia. A gente está colocando para o mundo, a gente está fazendo ele existir agora, que contempla alguns pilares, que é um pouquinho do que eu vou passar mais adiante, e as oportunidades para políticas públicas a partir disso. Então, aqui na tela agora que vocês estão vendo, onde foram uma das nossas primeiras instalações, lá na comunidade da Babilônia, do Chapéu Mangueira, no Rio de Janeiro. Há 8 anos atrás, foi onde a gente começou a desenvolver essa metodologia, que tem esses pilares para fomentar o desenvolvimento socioeconômico de comunidades de baixa renda. Então, a partir dessa metodologia que a gente criou, a gente já ganhou alguns prêmios e reconhecimentos, tanto nacionais quanto internacionais, e porque essa nossa metodologia que a gente desenvolveu, ela ajuda a acelerar uma transição energética justa, combatendo a pobreza energética no Brasil, que hoje a gente visualiza esses 3 aspectos da pobreza energética, que é o acesso, como o Edu trouxe. Hoje, só na Amazônia, mais de 1 milhão de pessoas ainda vivem sem acesso à energia. E vocês viram aqui pela fala do nosso companheiro quanto isso é importante para as pessoas. A energia é vetor de desenvolvimento humano, então a gente não estaria nem aqui se não fosse energia. O preço também, como também eu trouxe outro dado, 46% dos brasileiros gastam mais da metade do seu orçamento familiar com despesas energéticas. O nosso embaixador aqui da comunidade da Babilônia até recentemente rodou a comunidade, colhendo depoimentos dos moradores, perguntando como que estava sendo para eles pagar a conta de energia nessa onda de calor que rolou lá no Rio de Janeiro, 60 graus que a gente estava vivendo. Na sombra. Então, assim, e é muito difícil realmente para as pessoas pagar a conta de energia, ligar um ventilador, ligar um ar-condicionado, e considerando que o Brasil, quase 80% classe C, D ou E, quem consegue pagar essa conta de energia, né? Então, e outro pilar também é a qualidade, né? Um estudo feito pelo Instituto Polis, aqui de São Paulo, de Direito à Cidade, demonstra que o acesso à energia ocorre de forma
territorialmente desigual e desproporcional em diferentes grupos da sociedade, afetando principalmente comunidades de baixa renda, pessoas negras e domicílios chefiados por mulheres. Né? A gente sabe o quanto isso também envolve até mesmo essa questão de gênero. Então, a partir disso, a gente desenvolveu essa metodologia que a gente chama de ciclo solar. Né? A gente viu que não basta só a gente instalar energia sustentável, a gente também precisa de que tenham outros pilares para que realmente aconteça esse desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente tem o pilar da educação e cultura, entendendo que, quando a gente instala energia solar numa comunidade, a gente também cria um novo ator nessa história, né, que é o prosumidor. Ele produz e consome energia. Então, ele também precisa entender qual é essa dinâmica, como trabalhar com isso. Então, os direitos do consumidor de energia. Então, além de ter essa capacitação dos moradores da comunidade, também tem outras para crianças e adolescentes, trazendo a perspectiva da sustentabilidade, enfim, trazendo esse novo mundo das renováveis também, para que eles estejam por dentro desse assunto. E o terceiro pilar é a formação profissional também, dos moradores locais, para trabalhar na manutenção e operação dos sistemas que são instalados. Então, NR10, NR35, todas essas competências, os moradores têm essa formação para que garanta também uma sustentabilidade do projeto a longo prazo, uma autogestão da comunidade também, para que também não fique dependente sempre de vir terceiros para fazer. Então, aqui estão alguns resultados também que a gente já alcançou ao longo desses anos, todos sempre alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU também. A gente trabalha quase todos os objetivos. E nosso resultado mais significativo também foi a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, que começou atendendo 34 famílias lá na comunidade, essa foto aí, na Associação de Moradores. Hoje ela já triplicou, até o final do ano a gente já vai estar atendendo quase 100 famílias. E então, essa daqui é um retrato também da composição da cooperativa, né, que é feita gestão por moradores cooperados e, né, essa composição percentual mostra também a realidade brasileira, mulheres, negras, de quem vive nessas comunidades. E aí, o modelo econômico para que isso fique de pé, hoje funciona a partir de subvenções e patrocínios que a Revolução Solar recebe. A gente capacita os moradores locais como técnicos para realizar a operação e manutenção dos sistemas que vão ser instalados para a cooperativa. A Revolução Solar presta um papel na implantação e assistência técnica desses projetos, criando a usina na cooperativa. Essa compensação de energia elétrica injetada e os moradores que são cooperados, né, dessa cooperativa, com o valor que eles têm na economia, eles pagam 50% desse valor para a cooperativa. Então, gera-se um fundo para que se tenha a operação e manutenção da cooperativa sem precisar de novas subvenções e patrocínios. Então, garantindo a autogestão. Aqui estão alguns projetos que a gente tem aí pelo Brasil, na Amazônia, no Rio de Janeiro, alguns aqui em São Paulo também temos alguns, inclusive um conjunto habitacional, que é do Minha Casa Minha Vida, o conjunto habitacional Paulo Freire, e a gente também está chegando no Espírito Santo agora com a EDP. Aqui são alguns dos nossos parceiros, que não seria possível fazer essa revolução solar sem eles. E a partir desses 8 anos já que a gente vem trabalhando, a gente agora está no momento de sistematizar esses aprendizados e transformar em boas práticas para replicação. Então, agora a gente está lançando um relatório técnico de geração distribuída de interesse social, que apresenta esse conceito que a gente está tratando aqui, expondo também experiências nacionais e internacionais que trabalham esse conceito. Uma cartilha de energia solar social também, que é um guia passo a passo de como fazer nos territórios, como implantar essa metodologia da Revolução Solar.
e um curso online e gratuito de Justiça Energética e Transição Justa, que tem professores incríveis, especialistas da área, trazendo um pouco sobre essa perspectiva. E todos esses materiais estão disponíveis de forma gratuita também, para todo mundo. E aí, né, sistematizando esse conhecimento, 8 anos de experiência, a gente também vem trabalhando para que isso se torne política pública também, né? Então, a gente vem dando contribuições para o governo, para que isso seja replicado, porque a gente entende que para um contexto nacional, que mais pessoas sejam atendidas por esse modelo, isso precisa se tornar política pública. Então, na virada do ano, no governo de transição, a gente participou de um grupo e criou essa proposta de energia solar social, que foi apontada como uma medida prioritária para o gabinete de transição. A gente também conseguiu 5 pleitos do Minha Casa Minha Vida, inclusive em parceria com a AB Solar. E dentro desses 5 pleitos, um deles era a obrigatoriedade de energia solar nas novas habitações e a capacitação dos moradores locais para realizar a operação e manutenção. Desculpa, vocês conseguiram isso? Vocês pleitearam e conseguiram? Sim, com a AB Solar. Ah, muito bom. Então conseguimos ali a vitória, Minha Casa Minha Vida. E, né, assim, também não basta que esteja só na lei, né? Ela precisa também ter orçamento alocado para que isso aconteça. Então, a gente também vem trabalhando para que tenha orçamento público para isso. A gente conseguiu também a inclusão de 2 propostas do plano plurianual. Uma é geração distribuída para a Amazônia e outra de geração distribuída para o contexto urbano, para comunidades de baixa renda. E lançamos essa cartilha recentemente também para os parlamentares, para o processo de emendamento, para que eles coloquem aloquem emendas para a geração distribuída de energia solar. E aqui tem outras oportunidades também, só para todo mundo ter em mente, assim, a Lei 14.300 também, que vai ser regulamentada pela ANEEL, que cria esse programa de energia renovável social, programa Luz para Todos. O programa de energia solar para a agricultura familiar também acabou de ser lançado, acabou de ser divulgado e tem oportunidades para energia solar também no contexto rural. A revisão dos contratos de concessão das distribuidoras é uma janela de oportunidade única agora também. Vai demorar até que isso seja revisto, então a gente também pode trabalhar com contrapartidas sociais. O plano para a transformação ecológica, que está sendo muito divulgado no mundo afora e tem como uma das 3 medidas prioritárias a transição energética. E, por fim, também a atuação e articulação com os estados e municípios, porque, né, no nível local, que isso precisa ser articulado para que seja, de fato, implementado. Então, é isso que eu queria trazer e convido vocês a fazer parte dessa revolução solar. E essa é a revolução solar. Muito bom, Graziela. Eu queria só agora aproveitar esse final também e convidar o Dinei e o Adriano também, que são da Revolução Solar e são nossas lideranças comunitárias e estão aqui também com a gente em São Paulo. E podem vir aqui para poder falar um pouquinho também sobre a Revolução Solar. Surpresa, hein, Graça? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Dinei, eu sou morador da Babilônia, sou embaixador da Revolução Solar. A Zilda chegou aí, né? Viva! Viva! É uma experiência, e a Grazi falou, que a Revolução Solar criou a primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil. E, como o nosso amigo ali disse, né, que as pessoas, quando têm desconto na conta de energia, compram um freezer, compram um ventilador, volta o seu comércio. Isso é uma questão social, porque a energia solar ela é mais benéfica para os mais pobres. A Babilônia de Chapéu Mangueira, quando você reduz na conta de energia, a pesquisa que a Revolução Solar fez junto com a cooperativa mostra isso, que as pessoas compram eletrodoméstico, uma questão de conforto mais pobre. Essa que está o desenvolvimento do país está aí. Então tem uma questão aí, para não prolongar muito, quando a Revolução Solar cria a cooperativa e dá essa autogestão para a cooperativa, há uma questão simbólica que tem que ser levada para o Brasil. A Revolução Solar dá como herança para a favela da Babilônia do Chapéu Mangueira, e tem que dizer, para o Brasil, as usinas de energia solar.
E isso traz um debate que a gente está falando nas universidades do Rio de Janeiro, que traz segurança para o território. Porque eu sou guia de turismo e hoje as pessoas querem conhecer a primeira cooperativa, as pessoas querem conhecer, Adriano, onde tem um local onde tem mais usina, vira um roteiro da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou guia de turismo internacional, não há lugar nenhum no mundo, né, que é perigoso, onde que transita muitas pessoas. Lugar onde é que não transita ninguém, você pode escrever que é um lugar perigoso. Então, o Rio de Janeiro, a gente está tirando esse turismo que a gente quer formal, que é do Cristo Redentor e Pão de Açúcar. É normal. Porque quem vai em Paris vai tirar uma foto na Torre Eiffel, né? Quem vai no Rio de Janeiro vai tirar uma foto no Pão de Açúcar no Cristo Redentor. Agora, a primeira cooperativa de energia solar faz com que o primeiro roteiro, onde as centenas de pessoas vão para lá toda semana para ver as usinas de energia solar. Isso está gerando emprego, está fazendo formação profissional numa coisa que às vezes é só o guarda-chuva que foi a energia solar. Olha o que vem por debaixo disso. Então, o desenvolvimento do Brasil vai passar pelos mais pobres, isso já está claro. Isso a gente tem que colocar em pauta, porque a energia solar é mais benéfica para os mais pobres. Então, a gente não é a receita do bolo, mas o que aconteceu na Babilônia de Chapéu Mangueira pode ser levado para o mundo. Foi o que a Grazi falou. Se a gente chegar até o final do ano com 100 famílias, a gente não está falando 100 pessoas, 100 famílias dentro da cooperativa, daqui a um ano a gente coloca a Babilônia de Chapéu Mangueira toda dentro da cooperativa. Isso é uma questão que pode ser levada para o Brasil. E obrigado pela oportunidade de todo mundo, e a gente está aqui mais uma vez, né, Adriano? Obrigado. A gente que agradece. Boa tarde, meu nome é Adriano. Deixa eu dar 38 segundos. Para eu ter falado primeiro. Mas acho que a Grazi e o Ginei já falaram bastante e falaram muito bem. Eu queria convidar vocês a participarem dessa revolução solar. Eu costumo dizer que a revolução solar não é só energia solar, energia elétrica, é energia humana. A gente poder hoje dar oportunidade para 34 famílias do território poder se alimentar melhor, poder estudar melhor, poder ter uma profissão, isso é muito bom, isso causa um impacto tremendo onde a gente sabe, né, no território que mais precisa. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada pelo depoimento de vocês. Não estava programado, mas a vida é assim, cheia de surpresas boas. A Grazi pegou, danada. Então, vamos chamar o Alan agora, Alan Pimentel, que é o coordenador de operações e tecnologia da ONG Litro de Luz. Já quer trocar o Ricardo pela Zilda? Mas obrigada. Obrigado, Ricardo. Saiu na foto. Mas estava bem preparado. Tava, né? Bem-vinda, Zilda. Alan, é com você. Show, muito obrigado. Bom, gente, boa tarde. Deixa eu me posicionar aqui para mostrar um pouquinho para vocês a tela. Eu preparei 2 slides, né, mais para comentar um pouquinho da atuação do Litro de Luz, né. A gente é uma organização social que, como foi apresentado, tem a missão de levar luz a comunidades que não têm ou que têm acesso inadequado à energia elétrica. E eu já fui contemplado, né, nas falas do Edu, da Grazi e principalmente agora do Ginei, né, no final, justamente da importância, né, de a gente ter esse debate, de democratizar o acesso à energia solar, né. E quando a gente fala, né, principalmente na questão que o Ginei comentou, né, de as comunidades, né, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social vão ser as que vão receber essa energia, né, esse benefício por último, sendo que é a que vai mais se beneficiar, né, com isso. Então, explicando um pouquinho da atuação do Litro, né, a gente tem 2 pilares, né, que são os meus 2 slides, que mostram um pouco da nossa inovação, né, de como que a gente atua nas comunidades. Então, primeiro, né, mostrando um pouquinho das nossas soluções solares. A gente tem a ideia de ter soluções solares simples, né, feitas de materiais simples, para que seja acessível, né, e de fácil manutenção, de fácil usabilidade, né, para as pessoas. E aí, antes de entrar na questão das soluções em si, né, até trouxe um lampiãozinho depois para passar para vocês também poderem ver, comentar um pouquinho da história, né, da história do Litro. A gente é uma organização internacional, né, um movimento global chamado Light of Light, que surgiu em 2011, porém a origem, né, a inspiração do movimento é brasileira. Né, começou lá em 2002 com um mecânico lá de Uberaba, né, chamado Alfredo Moser. Ele tinha uma oficina mecânica que precisava de energia mesmo durante o dia, né, para ele conseguir mexer nos carros e tudo mais.
e num contexto que a gente estava tendo muitos apagões, né, um fornecimento bem constante de energia. E aí ele teve a ideia, né, de fazer um buraco na telha, pegar uma garrafa PET de 2 litros, encher de água, colocar um pouquinho de alvejante e colocar no telhado, né, da oficina, da casa, para iluminar o ambiente interno durante o dia. Né? O sol bate e refrata a energia para o ambiente, né, a potência de uma lâmpada de 60 watts. Então, né, como se fosse uma luz mesmo, de fato. Essa ideia, né, lá em 2002, utilizava só 3 componentes, né, basicamente garrafa PET, água e alvejante. Foi inspiração, né, para o Ilac Dias fundar o movimento Light of Flight nas Filipinas, num contexto de vulnerabilidade social também, que estava tendo várias catástrofes, né, lá em 2011. Em 2014, o litro volta para o Brasil como um charter, e aí a gente começa a desenvolver as soluções locais. Né? Por mais que a gente tenha 15 charters do litro espalhados pelo mundo, a gente tem as necessidades muito locais, então a gente acaba, né, fomentando ali o desenvolvimento de tecnologias que façam sentido para a gente nas nossas realidades. A primeira tecnologia que eu vou comentar com vocês, né, é o poste solar. Então, não sei se dá para ver, pelo tamanho, acho que dá para ver um pouquinho. Ele basicamente, né, tem uma placa solar em cima, né, feita também de materiais de PVC. Tem a garrafa PET aqui na ponta para proteger o LED, né, que é a nossa logomarca, inclusive. E tem uma bateria dentro da caixa hermética. Ela é uma solução fixa de iluminação externa. Então, num contexto, né, que as pessoas, principalmente a comunidade urbana, tenham acesso dentro de casa, né, por mais que seja através de gato, a iluminação pública ainda assim é muito deficitária. E é o que vai chegar, de fato, por último, né, depois da regulamentação do terreno, da regulamentação da energia. Então, o poste visa atender essa questão, né, da iluminação pública. A gente tem o lampião, né, o lampião solar, que a gente fala que é a nossa solução móvel, né, solução móvel de iluminação. A gente fala versátil também, que funciona, né, tanto em cima da mesa quanto as pessoas conseguem também carregar pelas trilhas, né, e a gente aplica num contexto de comunidades mais isoladas, né, comunidades que precisam, por exemplo, acessar um rio, acessar um bar. Enfim, deixa eu passar aqui para vocês irem vendo, pode passar aqui. Já que a gente está no contexto informal, né, Priscila, então a gente passa a solução, a gente comenta. Foi a melhor sala que a gente está em comunidade, né, Edu? A gente gosta de falar dessa questão que essa era a melhor? Da informalidade. Dinei concorda totalmente também, Dinei. Então a gente tem o lampião, né, nesse contexto de comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, quilombolas, os mesmos desafios, né, da questão da língua, da questão do entendimento da cultura mesmo. E a gente tem a terceira... O lampião, então, ele tem isso aí, mas ele tem integrado uma plaquinha solar. Isso, perfeito. Na verdade, é uma placa solar externa, né, que eu trouxe para no mochila, uma placa de 5 watts pequena, que tem uma conexão P2 que a gente encaixa. Então, o lampião funciona de maneira, né, versátil e independente, e a placa solar para carregar durante o dia só. Boa, Edu. E a gente tem também a solução interna, né, que é a solução fixa de iluminação interna, que a gente também aplica em um contexto um pouco mais isolado, né, onde as comunidades não têm, né, totalmente o acesso à energia, que basicamente, né, é um sistema com placas solares no telhado, né, num ambiente que possa ficar fixo, e os LEDs, né, interruptores e pontos de USB passado por dentro do ambiente. Aí pode ser uma escola, né, um centro comunitário, como eu disse, em contexto também mais isolado. Então a gente tem, né, a questão das nossas soluções, né, como uma questão muito forte do litro, né, da gente ter soluções simples, né, como vocês podem ver através do lampião, e que seja replicável, né, que seja de fácil usabilidade pelas comunidades, mas para a gente também é importante que as comunidades tenham acesso à informação, né, não só à solução em si, mas ao processo, né, de como fazer a escolha, né, dos locais de poste, como fazer a entrega dos lampiões e da montagem do próprio lampião. Por isso a gente desenvolveu uma metodologia, né, uma metodologia de engajamento social chamada Nosso Jeito, que tem o objetivo de colocar, né, a pessoa comunitária como protagonista em todas as etapas de decisão do projeto, em todo o ciclo do projeto. Né? O ciclo de um projeto do litro demora cerca de 3 a 4 meses para ele ser realizado, porque ele passa por várias etapas de engajamento. Começando pela busca e seleção, né, a gente identifica comunidades que tenham necessidade, que tenham interesse em receber energia, ou a gente recebe, né, de maneira passiva pessoas com interesse em levar para a sua comunidade. Né, o nosso negócio, né, é feito com empresas, então a gente recebe de empresas para a gente poder investir, levar logística e soluções para uma determinada comunidade. Então a empresa também pode indicar uma área, né, de interesse que ela saiba que tem a questão da necessidade de energia. Depois disso a gente tem a aproximação local, a gente faz reunião comunitária, né, para conhecer mais as pessoas, conhecer mais a própria comunidade. Na mesma lógica, né, a gente sempre entra na comunidade também como representante da comunidade, né, a gente respeita a casa das pessoas, né, respeita a questão que a gente sabe que a gente não está no nosso lar, então para a gente é muito importante a gente ter, né, essas pessoas de referência,
que vão nos ajudar a divulgar, né, o litro, o que a gente vai fazer dentro da comunidade. Lembrando que as soluções chegam para as pessoas comunitárias de maneira totalmente gratuita. Né? O investimento vem das empresas para que a gente possa democratizar esse acesso. E aí, né, a gente tem reunião comunitária, a etapa do mapa falante, né, como eu comentei com vocês, é onde a gente vai levar as pessoas para a gente poder conhecer os locais da comunidade que a gente vai fazer a instalação de poste, né, numa ação que tenha poste. Então as pessoas participam ativamente das decisões, né, das escolhas. E aí a gente tem imersão na comunidade, que a gente literalmente dorme na comunidade para a gente sentir na pele, né, como que é a questão da falta de energia. Então a gente passa, né, muitas vezes uma noite, ou em comunidades mais isoladas, até algumas noites para a gente identificar melhor essa necessidade. Depois disso a gente tem a informação dos embaixadores, né, os embaixadores são as pessoas representantes que vão continuar na comunidade, eles são representantes do litro, que são moradores da comunidade, que vão ajudar a manter as soluções funcionando, a manter o nosso contato, né, através com os moradores, né, através dessa pessoa. E aí ela vai receber, né, conhecimento, tanto na questão das soluções, então aprender a montar a solução, aprender a fazer manutenção, mas também alguns outros conceitos, né, de liderança, de gestão de pessoas, que é para ela conseguir se desenvolver melhor também, visto que muitas vezes ela já é uma liderança comunitária, né, então ela já tem muita expertise na questão da fala, e a gente acaba aprendendo também, mas levando um pouquinho de conhecimento para elas nesse sentido. E aí a última etapa da formação dos embaixadores, a gente passa algumas missões, que são justamente para também aumentar o engajamento da comunidade, né? Não só daquelas pessoas ali que estão com a gente desde o início do processo, mas pessoas da comunidade que muitas vezes vão ver a gente só uma vez. Então também o embaixador, né, tem esse papel de fazer essa divulgação, né? E o Ginei também é uma prova de que é extremamente importante ter uma pessoa da comunidade, né, representando ali uma instituição que tem de fato um interesse sério, né? Justamente por conta de desconfiança, né, de várias questões que a gente também acaba enfrentando, né, em contextos de vulnerabilidade. Depois, né, a gente tem a nossa ação, que é o momento de entrega das soluções, que a gente fala que é entrega, mas na verdade a gente monta junto com as soluções com os comunitários, né? Então não só as lideranças, mas todas as pessoas da comunidade são convidadas a montar soluções com a gente, né? Tanto o poste quanto o lampião. A gente leva num kit, né, pré-cortado, então os PVCs são pré-cortados, mas ele vai desmontado, para que a gente possa, né, ali junto com a comunidade, fazer essa montagem. E aí também é uma etapa muito importante para a gente, porque as pessoas se sentem donos, né, da solução e tem aquele brilho no olhar, né, de conseguir ter montado uma solução, né, de novo, visto que são pessoas em vulnerabilidade social. E aí a gente faz desde a parte da concretagem da base do poste, né, até a montagem do lampião, a gente faz atividades com as crianças, a gente tem várias atividades ao longo do dia, então é um momento de interação muito legal também que a gente passa com a comunidade. E aí fecha o projeto em si, né, o ciclo do projeto com a entrega, porém a gente continua acompanhando a comunidade, né, que é a etapa do pós-ação que a gente chama, que é justamente para a gente saber, né, se a comunidade está conseguindo manter as soluções funcionando, se eles estão com alguma dificuldade, né, com relação à manutenção. A gente conhecer o nosso impacto, né, saber como está sendo o nosso impacto, mesmo depois de algum tempo, né, passado da entrega das soluções, e principalmente também dar algum apoio, né, para as nossas comunidades, caso eles precisem de algum apoio que não seja exatamente na questão da iluminação, né. A gente sabe que a nossa expertise é a questão da iluminação, porém é muito bom estar envolvido, né, no meio de negócios sociais, né, de ONGs, porque a gente consegue conectar, né, empresas que têm essa expertise para poder também dar o apoio na comunidade. E 2 exemplos, né, do quanto é importante essa questão do contato no pós, né. A gente sofreu junto com as nossas comunidades, né, a questão das secas da Amazônia. Então a gente tem comunidades que a gente entregou soluções que entraram em contato com a gente, né, enfim, em situação desesperada mesmo por conta da falta do acesso, né, às regiões. E também, no começo desse ano, no Carnaval, teve uma catástrofe, né, em São Sebastião, que a comunidade de Vila Saí acabou sendo a mais impactada. E a gente também tinha postes instalados lá, né? Então, aí a gente conversa com a comunidade um pouquinho em outro tom, né? Não só na questão das soluções, de entender melhor, mas também entender como está a vida dessas pessoas, né? Então, toda essa parte de manter o engajamento da comunidade, para a gente é importante para colocar essas pessoas de fato no radar, né? Elas se sentirem também reconhecidas. Ô Alan, já tem postes em quantas comunidades? Show, a gente tem cerca de 130 comunidades no Brasil inteiro, a gente tem em todas as regiões, a gente tem células de voluntários, né, em seis cidades do Brasil, então esses voluntários, né, a gente conseguem auxiliar a gente no processo de identificar, né, uma necessidade e tudo mais. A gente já instalou mais de 4.000 soluções no Brasil, né, desde o início das nossas atuações, né, em 2014. Eu fui um voluntário. Um dos primeiros.
Eu fui um voluntário, eu comecei a entrar nesse mundo de energia solar social, inclusive, numa das primeiras ações lá em Jardim Gramático, dormi lá também com o pessoal, e aí depois que a gente foi desenvolvendo a questão da Revolução Solar, mas participei do Litro de Luz também. Nesses casos aí onde teve interrupção de fornecimento, uma quebra, ou choveu, aconteceu um problema, ou o embaixador foi embora, não tem mais embaixador, como é que vocês tratam? Aí vocês seguem esses patrocínios e montam uma visita, faz uma nova visita mesmo, que seja remota? Bacana, legal. Quando a gente fecha o projeto, a gente já tem destinado ali um recurso para pós-ação, né? Então visando essas visitas mesmo depois da entrega. A gente continua acompanhando, né, os embaixadores, a gente consegue identificar quando eles falam, por exemplo, que vai se mudar de uma comunidade, né, para a gente muitas vezes prever a formação de novos embaixadores, então renovar aquelas pessoas que vão estar ali na comunidade com a gente. E no caso das catástrofes, né, a gente tenta primeiramente dar o apoio, né, como a gente conseguir, então fazendo divulgação, né, de alimento, de roupas e tudo mais, por mais que não seja o nosso foco, mas a gente entende, né, a situação de emergência no momento. E aí, posteriormente, também a gente planeja, né, no caso de São Sebastião, por exemplo, assim que a gente conseguia, né, definir junto com a comunidade a questão da regulamentação do terreno, fazer uma nova ação para uma nova entrega, né, com os recursos que a gente tem, seja do projeto, seja de algum recurso genérico, ou até mesmo buscar um novo investimento. Mas é uma parte importante isso? Com relação ao projeto, você diz ao projeto como um todo, em recurso não, porque a gente faz muito da parte do nosso acompanhamento através de redes sociais, né, WhatsApp. Por mais que a gente tenha comunidades em contextos bem isolados, ainda assim a gente consegue manter, né, um contato, seja mensal, seja trimestral, seja semestral, a gente consegue ter uma devolutiva. Então essa parte ajuda a reduzir os custos, né, da gente poder ficar fazendo visitas muitas vezes, e ao mesmo tempo a formação dos embaixadores também é importante para a gente conseguir dar mais autonomia para a comunidade conseguir, né, seguir os passos sem o Lito estar presente. Mas a gente continua assistindo a comunidade, né, em todos esses momentos. Perfeito? Muito obrigado. Depois você vai ter ainda a chance de vocês fazerem perguntas para as pessoas, tá? Eu quero passar a palavra agora para a Zilda. Na verdade, como ela não estava aqui na hora, eu não li o currículo dela, mas agora eu posso ler, olha. A Zilda Costa é membro do Hub Verde de Tecnologia e Inovação e membro Open Mind Brasil. Tem 20 anos de experiência em implantação de múltiplos projetos de energia solar, eólica, cogeração qualificada e gás de aterro, eficiência energética, mobilidade, iluminação, automação e gestão de resíduos, que viabilizaram a eficiência operacional através da sustentabilidade e visão de futuro do negócio. A palavra está com você. Obrigada, Priscila. Primeiro eu queria me desculpar, pedir perdão aqui a todos os meus colegas de painel. Priscila também é do Solar, Revolução Solar, a Intelbras, a Litro de Luz. E dizer que São Paulo é incrível, né? Eu saí 1h11 para chegar aqui 2:10, cheguei 2:10. Então, perdão por isso. Queria agradecer ao Lira, com certeza, o Lira aqui na frente ia falar muito melhor do que eu. Porque o painel, o Edu me convidou para falar sobre a Amazônia e ele é manauara. Então, ele é quem vive isso aqui que a gente vai mostrar e eu sou só curiosa, né? Vamos falar assim. Quem guiou a Revolução Solar nos barcos lá de Manaus, foi ele. Foi ele. Então, eu trouxe para vocês alguns cases e eu vou falar principalmente da Amazônia, mas a gente, em todo lugar que a gente está tratando de energia, de armazenamento de energia, de sustentabilidade, a gente encontra o Litro de Luz, a Intelbras, a Schneider, a Revolução Solar. A gente vai para Belém, encontra o pessoal, a gente vai para Brasília, encontra o pessoal. Então, a gente é muito parceiro dessas ações que a gente tem feito. Vamos falar então da Amazônia e da parte social desses trabalhos, né? Como é que passa aqui, Alan? Então, eu trabalho numa empresa que é de armazenamento de energia, uma indústria. E essa indústria, ela priorizou projetos de armazenamento de energia, enquanto a gente não tem a parte regulatória de energia destravada no Brasil, leilões de capacidade, leilões de reserva, leilões de potência, leilões de serviços ancilares, trabalhar junto ao grid com baterias. Enquanto a gente não tem essa parte no grid
desenvolvida, a gente foi trabalhar no off-grid. Então, o primeiro projeto que a gente fez foi Santa Helena do Inglês. E aí eu queria apresentar que hoje a gente está aqui com o Lira e o Caio também. O Caio trabalha muito com o pessoal do Litro de Luz. Eles dois são os engenheiros sêniores da minha equipe, onde a gente dimensiona a necessidade das comunidades e depois a gente vai instalar a solução para eles, né? Então, o primeiro que a gente fez, e sempre com o apoio de uma entidade da comunidade, ou a Revolução Solar, ou a Fundação da Amazônia Sustentável, e a gente trabalha muito próximo de quem está na comunidade para saber o que a comunidade realmente precisa. E aí a gente fez esse projeto em Santa Helena do Inglês. Esse projeto é uma mini rede que atende essa comunidade de 33 casas. Na época tinha 33, depois começa a chegar mais gente das comunidades próximas que não têm energia para participar e construir a sua casa ali, né? Então, a gente hoje tem 35 casas aqui nessa comunidade e ela é 100% fornecida com energia off-grid, com armazenamento mais solar. A solução que a gente leva, e aí é engraçado que quando chega a energia, a parte social, ela cresce e a comunidade escolhe qual é o desenvolvimento econômico que ela vai querer para aquela comunidade. A energia, ela é habilitadora. A energia extrai a água, a energia limpa a água, a energia leva iluminação, desenvolve a comunidade. Sem energia, com armazenamento, não tem desenvolvimento econômico. Porque aí, por exemplo, a comunidade tem um freezer. Só o solar não adianta, porque depois o freezer vai desligar a partir das 5, 6 da tarde e só no outro dia. Então, o desenvolvimento econômico vem armazenando a energia. Zilda, você não estava aqui antes, mas eu estava comentando com o Eduardo que eu tive essa experiência. Eu fui para Ilha Bela, uma casa toda sustentável, toda linda no meio do mato e tal, e era só energia solar, e não tinha bateria. E eu sou muito sortuda, eu peguei uma semana inteira de chuva. Então, não teve energia solar suficiente. Como eu não tinha bateria, o que aconteceu com o meu freezer? Estragou tudo. Estragou tudo. Foram férias maravilhosas. Borrachudos e comidas estragadas. Desenvolvimento econômico só vem com armazenamento. Então, impressionante que você nem estava aqui, a gente estava falando Estava falando disso. Tem que ter bateria. A importância do armazenamento, né, Eduardo? E a comunidade sabe. Então, a gente vai fazer projetos, por exemplo, eu fui fazer um projeto na Companhia das Indústrias do Estado do Amazonas, e ele falou assim, poxa, mas essa comunidade já não tinha nada. Ter energia solar já é grande coisa. Eu falei, sim, desde que a gente não queira que ele se desenvolva economicamente, porque ele não pode escolher uma atividade econômica. Ele só pode ter luz, não pode ter o desenvolvimento, né? Então, o que a energia leva? Um freezer para colocar os peixes, a gente está fazendo um projeto chamado Gelo Caboclo. Gelo na Amazônia é muito caro. Todo mundo passa ao barco e quer comprar o gelo, né? Então, esse foi um primeiro projeto. E aqui a gente entregando o projeto para a comunidade recebe esse projeto para tomar conta. A gente continua fazendo a operação, a manutenção, o retorno, o treinamento da comunidade. Depois a gente fez um projeto no Rio Piranha, em Manacapuru, que também é muito longe. E a gente colocou 78 unidades consumidoras com Amazonas Energia, e desse modelo ele foi casa flutuante. Então, as casas, elas são flutuantes em Manaus, no Rio Piranhas, RDS, né, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a gente coloca o armazenamento mais solar e tem que colocar também a eletricidade dentro, a fiação dentro da casa, né, porque dentro não tinha interruptor e tal. E aqui é bacana comentar sobre desenvolvimento social, que hoje aqui nessa sala nós tínhamos, até o momento que eu levantei, 21 homens e 14 mulheres. Em 50% a mais de homens aqui, né? E por que eu estou falando isso? A gente fez umas 9 expedições de homens na Amazônia e depois a gente fez uma expedição de mulheres. Então eu capitaneei, né, essa expedição de mulheres, levei 15 mulheres aqui, e a gente fez uma roda para escutar as mulheres, os problemas de mulheres, né? E aí elas falaram assim, colocaram na minha casa a energia solar com armazenamento, mas eu comprei uma chapinha
E a hora que eu usei a chapinha, a geladeira acabou a bateria, não pude mais. Então, quando a gente leva chapinha de cabelo? Chapinha de cabelo. Homens, vocês sabem o que é isso, já que vocês estão em maioria? É para alisar o cabelo. Tá? Olha, o que a gente tem na comunidade da Babilônia, o que a gente tem aqui em São Paulo, o que a gente tem em Manaus ou qualquer outro lugar, quem está num lugar isolado também quer ter. E quando chega energia, ele quer ter uma televisão, ele quer ter um freezer, uma geladeira, ele quer ter uma chapinha de cabelo. Então, o dimensionamento dessa energia tem que comportar o que a comunidade quer a partir do momento que a energia chega, né? A gente fez em Vila Restauração, no Acre, 200 famílias. Esse foi o maior projeto que a gente fez. Ele tem 828 kWh de potência instalada para a comunidade, com 200 famílias. Aqui é a comunidade iluminada à noite, né? Lindo. E tem também, fora a mini-rede, quando a comunidade ela é muito espalhada, não dá para você fazer uma mini-rede para atender, existe um jeito de fazer individual para cada casa, chamado SIGFI. Sistema individual com fonte de geração de energia intermitente, né? E a gente também fez Ilumina Pantanal, 2.410 unidades. Esse é o projeto. Aqui a gente entrega a energia e a primeira coisa que a comunidade faz é comprar uma geladeira. É primeiro, viu? O homem sempre escolhe a televisão. Mas como a gente coloca a unidade na mão de uma mulher, é a mulher que recebe a unidade de energia. Ela escolhe uma geladeira. E depois a chapinha. Esse é um projeto que a gente trabalhou no Telesaúde, também na Amazônia, porque com a energia você pode ter internet, comunicação, estudo, né? Estudo online. A gente também trabalha com projetos móveis. Quando você não consegue fazer uma mini-rede, quando você não consegue fazer um SIGFI, você pode levar energia através de móvel, né? Ou para eventos, ou para substituição de alguma instalação. Ou o fixo, só que esse container aqui, ele não chega em Manaus, não chega nas unidades isoladas, porque é fluvial, ele pesa 10 toneladas, então a gente tem que levar tudo desmontado. E aí, o que eu queria falar da escolha? Ainda tem algum minuto, Priscila? Tem. Vai ter 5, nossa. Que bom, então vamos falar só da parte social aqui. A gente subiu a comunidade da Babilônia com o Eduardo, já estivemos lá com o Dinei e fomos na Bibi. E a Bibi, ela tem um sistema solar e lá ela é uma pousada, um hostel. E lá, em Santa Helena do Inglês, voltando aqui, vamos ver se dá para voltar. O que ela está falando da Babilônia foi o primeiro slide que a Grazi passou, aquele com teto verde, com a vista. Aquela vista feia lá no fundo, né? E a coisa feia. E a Bibi, a gente está fazendo um projeto ali com o Dinei e o Adalberto de dimensionar quanto... o Dinei, o Adalberto e o Lira, né? Dimensionar quanto de... Ela apontou para cá, achei que ela estava... Quanto que a Bibi precisa de armazenamento. O que ela tem nesse hostel? Ela tem quantos liquidificadores, quantos ar-condicionado, o que tem lá? Dimensionado isso, a gente leva o armazenamento. E esse mesmo projeto a gente fez lá em Santa Helena do Inglês, na pousada da Adriana. A Adriana construiu uma pousada depois que chegou a energia. Então, um projeto que a gente tem é trocar as duas líderes ali, né, as duas gerentes do hostel, trazer a Adriana para a pousada da Bibi e levar a Bibi para a pousada da Adriana. Esse programa Troca de Família, né, que tem uma ideia dessas aí que eu não sei. É uma ideia sensacional, porque quando a gente chega na comunidade, eu falei para vocês que a gente vai ouvir a mulher é a líder da comunidade e ela tem que ser... A gente reclama muito aqui, né, no lado urbano, que a gente faz muita coisa. Que a gente vai dormir meia-noite, que a gente acorda às 5, que a gente tem que fazer isso, aquilo outro. Só que a Adriana é tão incrível que ela faz a parte financeira do turismo lá, da comunidade, do hostel. Ela recebe turistas lá, ela tem que pensar na comida, no alojamento. Então, eu fiquei pensando assim, ela tem que saber marketing, ela tem que saber vendas, ela tem que saber internet, ela tem que saber alimentação, ela tem que cuidar do cliente, encantar o cliente, ela tem que prestar conta para a comunidade, administrar a pousada, e ela não reclama, ela é a líder dali.
E eu vi isso também na Bibi. A Bibi faz tudo. Além da comida, de receber os clientes, de encantar o cliente, da limpeza do hostel e tudo. E a gente teve essa ideia de trocar. A comunidade nos ensina que quando chega a energia e ele escolhe a atividade social, algumas comunidades, por exemplo, Tumbira, escolheram a pesca turística. A gente acabou de fazer um projeto em Bauana, são 40 e poucas horas de barco para chegar lá, 50 horas mais ou menos, 50 horas de barco. E eles escolheram também a parte de, para a natura, o óleo, né? Óleo para a natura, eu esqueci agora qual é não é andiroba, é alguma outra. Amaçu, talvez? Então, ele só vai poder extrair esse óleo e fazer a benfeitoria nele, entregar para a natura, porque a gente levou o armazenamento, né? Então, é para a gente pensar que quando a comunidade recebe a energia e faz o desenvolvimento social daquela comunidade, a gente está levando um desenvolvimento que eles param de ser dependentes do diesel. Não sei se vocês sabem, as comunidades que têm beneficiamento de diesel, ela recebe um ticket do governo de R$2.000 por mês para comprar o diesel, e isso só funciona 4 horas por dia. Então, ela fica autônoma, né? E isso é o que a gente tem que pensar, levar autonomia para as pessoas e redução de custo das suas vidas para fazer outra coisa com desenvolvimento econômico. Obrigada. Obrigada, Silvia. Então, eu vou passar agora para você. Perfeito. Mas rapidinho, só para conectar um pouco os pontos aqui, a Zilda, Valdemar e também o Alan falaram um pouco da importância da solar, especialmente com armazenamento, com baterias no contexto amazônico ou de regiões isoladas, onde o grid não chega, né? Então, através de SIGFIS, de MIGDIS, dependendo da configuração da comunidade. Mas aqui, com a Revolução Solar, acho que ineditamente a gente está anunciando essa parceria aqui com a UCB, a gente está levando baterias também para uma comunidade, para uma favela urbana, onde a rede elétrica chega, só que muito precariamente. Então, dadas essas chuvas, inundações, eventos climáticos extremos, e a interrupção de eletricidade, quer dizer, e o fornecimento de eletricidade tem interrupção, a bateria também tem um outro papel, que não é o papel do off-grid, mas é o papel da reserva, do backup de energia para dar dignidade no consumo de eletricidade dessas comunidades. E aí, então, Edu, como experiência que eu ouvi lá quando eu fiz visita com você, a qualidade da energia da comunidade é muito baixa e eles pagam a mesma tarifa do lado urbano. Né? Pois é. A gente até tem um programa do governo federal desde 2003, que é a tarifa social de energia elétrica, né? Só que a gente tem uma pesquisa que a gente roda todo ano, que 20% da favela da Babilônia e Chapamangueira tem acesso à tarifa social. Uma outra pesquisa que a gente rodou em mais de 10 favelas no Rio, com a CONCAT, que é uma outra ONG lá da Rede Favela Sustentável, mostrou, Zilda, que 70% dos entrevistados em favelas não conheciam a tarifa social. Não conheciam, não é que não tinham acesso, nem sabiam que existia. Então, é uma política importante, mas que não está chegando, não está resolvendo o problema. Então, aí a gente fala de solar e agora especialmente com bateria para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, não só reduzir a conta de luz, mas manter o consumo de energia quando tem esses eventos extremos que vão ser cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, dada a crise climática, né? Então, a revolução solar, a gente costuma dizer que é uma das grandes conclusões desse painel aqui, que a bateria tem um papel fundamental nesse processo, né? Deixa eu falar só uma coisa que eu esqueci, Edu. Existe um painel do Carlos Nobre, que é climatologista, né, do Instituto IPCC, e ele fala da savanização da Amazônia. Então, a gente está trabalhando num painel de infraestrutura, tá? O Lira, tá também o pessoal da Água Camelo e o pessoal do Litro de Luz, porque como tem uma seca extrema, eles estão precisando de água potável e energia, porque não chega nem alimento lá. Os rios secaram e não está chegando nada. Sou grande amigo do pessoal da Água Camilo lá do Rio, de escola, de anos. Pessoal, alguém tem alguma dúvida ou algum comentário que queira somar aqui a conversa? Beleza. Ricardo. Queria só acrescentar, não é pergunta não, né? Mas acrescentar algumas coisas do
que a gente falou aqui, né, fazer alguns links. Ele tinha perguntado aqui sobre a contratação de pessoal nas próprias comunidades e tudo. E eu, lá em 2008, eu tive a oportunidade de lá no início da minha carreira lá como engenheiro, começar com Luz para Todos, né, fazendo Luz para Todos em comunidades ribeirinhas, né, no interior do estado do Amazonas. E desde lá a gente já percebia essa dificuldade de você achar mão de obra qualificada em municípios onde você tem 10, 20, 30 mil habitantes, né? Então, muitas vezes a gente importava o eletricista de Manaus, né, e contratava apenas a mão de obra local ali, o mais braçal, né, o ajudante. Mas, no nosso projeto, né, a Intelbras ganhou o Acre, né, e nós fizemos Rondônia. A gente foi apresentado no SIGIP de Rondônia. E a nossa experiência em Rondônia, a gente também levou alguns eletricistas, né, contratados, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer um eletricista dentro da comunidade ribeirinha, onde ele foi contratado por nós, foi efetivado, né, e acabou que nesses 5 anos de OIM que nós temos também, ele foi o selecionado para ficar nessa manutenção de 5 anos. Então você vê que como é desbravador isso, né? Como que essa experiência é muito positiva. Onde que essa pessoa iria imaginar que com aquele curso lá atrás que ele fez de eletricidade, um dia ele ia trabalhar com energia solar. E aí um fato curioso você pergunta dele, ele morava num lugar onde não tinha energia. E ele falou, mas por que você foi atrás de fazer um curso de eletricidade? Eu falei, exatamente porque eu queria. Né? Eu queria muito isso. Então ele foi lá, ele estudou, ele fez curso e a oportunidade apareceu para ele. E ele hoje é o nosso braço direito lá nas manutenções. Fantástico. E aí só uma segunda coisa é com relação, a gente está falando muito de armazenamento, né? O quão isso é importante hoje para a gente conseguir desbravar a Amazônia. E aí de novo eu vou fazer um link com Luz para Todos lá. Ele foi muito importante lá atrás, mas ele não consegue, você não consegue estender 40 km de rede para chegar em uma casa, né? Isso é muito custoso, a manutenção disso depois é muito onerosa. E ele acabou, né, se mostrando inviável e não atingiu todo mundo. Então, o governo federal evoluiu do Luz para Todos para o Mais Luz para Todos, onde entrou o SIGF, né, e o MIGD, ali, fonte intermitente, né, com energia solar e bateria, para poder atingir esse pessoal antes que não tinha uma perspectiva de chegar à energia elétrica em função dessa limitação da tecnologia lá de trás. Então, isso é muito bonito que a gente consegue hoje descarbonizar a Amazônia, porque as pessoas que ainda tinham aquela energia por 4 horas era por uma fonte, um gerador a combustão, queimando gasolina, queimando diesel, né? E ainda assim não tinha qualidade. Então, essa guinada, né, foi muito importante. E aí talvez alguém esteja se perguntando, mas por que isso não aconteceu há tanto tempo? Né? O que mudou para a gente estar falando tão fortemente disso agora? E esse programa, inclusive, saiu de Mais Luz para a Amazônia, e hoje é Mais Luz para Todos. Né? Ele foi expandido para o Brasil inteiro e não apenas a Amazônia Ocidental. O que mudou, né, é justamente a bateria. Né? A tecnologia que a gente tinha de anos atrás era o chumbo. Né? O chumbo, como foi comentado ali pelo nosso amigo da Intelbras, quando você tem altas temperaturas, ele não trabalha bem, você vai ter uma bateria que vai durar 1, 2 anos no máximo. Né? Então, o lítio é que está favorecendo essa guinada energética hoje na Amazônia. Porque a gente consegue sim garantir que ele vai durar 10, 15 anos, né? E aí o sistema se torna muito mais viável. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho, trazendo aqui essa perspectiva de realidade, né?